Muito bom dia. Vamos agora fazer uma breve apresentação sobre o Almanaque Lembranças Luso-Brasileiro. Trata-se de uma publicação que foi importante para nós e vamos justamente falar dela aqui para explicar em que medida foi importante para nós. O Almanaque Lembranças Luso-Brasileiro surgiu em 1850, no fim de 1850, era um anuário, saía um número por ano. Por vezes, quando havia muita colaboração, houve anos em que saiu um número e depois saiu um suplemento àquele número, o que equivalia na prática a 2 números por ano ou 1,5 número por ano. O almanaque então começou em 1850 para ser lido ao longo do ano de 1851. Era um livrinho pequenino, mas relativamente grosso, volumoso. Depois, neste ano, 1855, para 1855, passou a chamar-se Almanaque Lembranças Luso-Brasileiro. Inicialmente era só um almanaque de lembranças e depois arrastou-se até 1932, portanto, impresso em 1931, e a partir de 1872 passou a chamar-se Novo Almanaque Lembranças Luso-Brasileiro. Este almanaque é importante porque ele circulava em todas as colónias portuguesas e também em Macau. E não só nas colónias portuguesas e também em Macau, que era uma região, uma ponta de terra cedida pela China aos portugueses para fazerem ali uma feitoria, fazerem o seu comércio, mas não era uma colónia, era território chinês provisoriamente cedido a Portugal. Por isso é que eu digo todas as colónias portuguesas e também Macau. Mas ia também para fora dos territórios administrados por Portugal, ia também para outros países onde houvesse comunidades portuguesas significativas. O que é que isto significa? Para nós que estávamos mais ou menos ilhados ali em Luanda, quando muito em Benguela, na segunda metade do século XIX, já tínhamos periódicos, já tínhamos, portanto, jornais, tipografias, mas não se imprimiam livros ali. Quando as raras vezes, as poucas vezes que o poeta angolano quis imprimir livros, ali, livros que foram escritos no último quartel, nos últimos 25 anos do século XIX, eles foram impressos, os livros, em Portugal. As tipografias ali não eram de grande qualidade, imprimiam jornais e os poetas publicavam nesses jornais, mas ao publicarem nesses jornais os seus poemas, eles eram praticamente só lidos na colónia. Ora por colonos, ora por colonos, alguns já antigos, outros mais recentes, ora por angolenses, filhos da terra, que também colaboravam. E as colaborações dos angolenses aqui são muito variadas, muito interessantes, precisamente por este contexto, porque se eles publicassem no Almanaque de Lembranças, os seus textos podiam ser lidos em Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, etc., como disse, até Macau e alguns territórios em outros países ainda. Ao passo que, se limitassem às publicações locais, tinham um público muito mais restrito. Portanto, o Almanaque de Lembranças, que era um órgão de divulgação do romantismo e já da última fase, da fase de vulgarização e massificação do romantismo, que, portanto, não tinha um grande prestígio como órgão literário. O seu prestígio vinha mais da sua popularidade e desse facto de ele chegar a todo lado e de ter informações muito variadas e informações úteis, a par de divulgação de conhecimentos que também alguns eram úteis, uns mais úteis que outros. Tinha também biografias de figuras públicas, biografias de grandes escritores, portanto contribuía também para a cultura geral. Tinha artigos etnográficos, tinha artigos históricos, tinha artigos sobre determinadas localidades, incluindo alguns enviados de Angola sobre localidades angolanas. Tinha também muitas charadas e logogrifos, onde publicavam também angolanos. Por exemplo, o pai do Cordeiro da Mata e o próprio Cordeiro da Mata, exímios decifradores e propositores de charadas e logogrifos. E algumas destas charadas e logogrifos têm interesse. Esteticamente são, em geral, feitas com estrofes de 4 versos, um pouco mais, geralmente também com versos de 5, 7 sílabas, mas por vezes
A resposta implica o conhecimento da geografia angolana, isso é muito interessante. Temos então vários poetas angolanos a colaborarem, inclusivamente com charadas e logogrifos, com artigos etnográficos, como disse, artigos sobre costumes locais, sobre tudo isso, no que diz respeito à etnografia, e também artigos sobre aquelas localidades, sobre histórias também relacionadas com a história de Angola, por vezes, pequenas biografias de algum intelectual ou de algum poeta, ou versejador, digamos assim, daqueles anos em Angola. Por exemplo, há uma pequena biografia do Joaquim Dias Cordeiro da Mata, publicada no Almanaque de Lembranças, depois da morte dele. O Almanaque de Lembranças tinha esta popularidade toda, entre outros motivos, porque ele estava ligado à família Castilho. O António Feliciano de Castilho começou por ser um poeta neoclássico ainda, ele tornou-se um poeta romântico e era também pedagogo, professor. Enquanto pedagogo ganhou grande popularidade, ganhou também grande popularidade como tradutor. Enfim, às vezes as traduções dele eram versões, não eram apenas traduções, mas de qualquer modo como tradutor, lato sensu, de obras clássicas, de autores clássicos, por exemplo, do Ovídio. E por todos estes motivos o seu nome tornou-se muito conhecido em Portugal e no Brasil, e também nas outras colónias. A família Castilho incluía altos funcionários, por exemplo, o almirante da Armada Augusto de Castilho, mais novo que estes irmãos, mas o Alexandre Magno de Castilho era irmão do António Feliciano de Castilho. E o António Feliciano de Castilho não só foi um dos primeiros poetas românticos portugueses, não fazia parte absolutamente do cânone, embora fosse muito conhecido, porque o cânone romântico era o Alexandre Herculano e o Almeida Garrett, aliás, primeiro o Almeida Garrett e depois o Alexandre Herculano. É o Almeida Garrett, por exemplo, que influencia mais o José da Silva Maia Ferreira. O António Feliciano de Castilho veio a ser o inspirador da geração ultrarromântica portuguesa, ou seja, dos românticos de segunda geração e depois de terceira geração, alguns dos quais, dois deles, estiveram em Angola. Um foi o Ernesto Marecos, que escreveu aquela lenda em verso Juca Matumbola, e o outro foi o Cândido Furtado, que fez o primeiro poema elogiando a mulher negra e que nós iremos considerar no próximo apontamento. Esse poema saiu justamente no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. Foi o primeiro poema significativo enviado de Angola e um dos primeiros a ser enviado de Angola. Então, esta família Castilho, tendo uma presença e uma popularidade que se alargava a vários territórios onde se falava português ou com comunidades portuguesas importantes em termos até de consumo, tornou-se muito útil para os nossos escritores. E então nós temos que ir ler as páginas do Almanaque, os números do Almanaque, onde encontramos talvez o maior número de poemas enviados de Angola, não só de angolenses, também de portugueses residentes, mas o maior número de poemas enviados de Angola para um determinado período. Então, nós podemos fazer até, de certo modo já foi feito, já foi publicado, até por mim, porque a gente trabalha isto com os alunos, podemos fazer uma razoável antologia dos poemas enviados de Angola para o Almanaque de Lembranças, e eles nos dão uma ideia justa da mentalidade literária, dos cânones literários, das escolas literárias dominantes em Angola na última metade do século XIX, sobretudo, como disse, entre 1875 e 1900. As colaborações angolanas ou enviadas de Angola continuaram até acabar o periódico, em 1931, com o número para 32, tal como continuaram de outras colónias e de Portugal e de Brasil. Por exemplo, o escritor Manuel Lopes ainda publicou um poema ou dois no Almanaque de Lembranças. O escritor Manuel Lopes, lembro, é um dos principais nomes da revista Claridade em Cabo Verde, a revista que moderniza a literatura cabo-verdiana e começa a pôr um acento tónico numa identidade nacional cabo-verdiana. Os poetas chamados pré-claridosos de Cabo Verde, aqueles anteriores à poesia, à revista Claridade, que sai em 1935-36, são poetas que colaboram também no Almanaque de Lembranças. Portanto, isto não era um fenómeno só de Angola. Isto realmente dava jeito a todos os escritores de todas as colónias. Temos também colaboração de Moçambique, por exemplo, São Tomé. Dava jeito pelo motivo que eu disse, porque isto permitia que esses autores fossem lidos por todo o lado onde se falasse português. É certo que
apareciam aqui muitas colaborações, muitos poemas que não tinham valor, enviados de todo o lado também, por pessoas que se não fosse aqui nem conseguiam publicar em outros lados, mas ainda assim havia bons poetas, por exemplo, o Cordeiro da Mata, que não é mau poeta, mesmo num panorama mais alargado, tem bons poemas, e publicava aqui. Se ele ficasse a publicar só em Angola, não seria conhecido no restante espaço. E reparem, quando ele falece, lhe fazem uma biografia resumida, com colaborações com António José do Nascimento, etc. Era uma biografia de um poeta angolano que ia ser lida em todo o espaço onde se lesse em português. Portanto, isto era uma publicação realmente significativa e merece a atenção que nós lhe vamos dar. Aqui temos o exemplo da folha de rosto do almanaque para 1855, portanto o almanaque feito em 1854, publicado no final de 1854. Este é o primeiro número, que é impresso ainda em 1871. É o primeiro número que leva o novo título completo da publicação, que é Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro para o ano de 1872, bissexto. Nós podemos dar uma vista de olhos rápida por estes almanaques. Quem está acostumado, já os conhece. Por exemplo, tem os dias do ano, com o santo de cada dia, e depois tem a parte que nos interessa, que é esta. Para cada dia, por exemplo, 1 de junho, sexta-feira, então tem os guetas, tem um artigo sobre os guetas. Que povo era esse, onde habitava, características principais, o Ovídio falou neles, etc, etc, etc. Depois, dia 2 de junho, sábado, em vez de um artigo sobre os guetas, tem um poema chamado Momento de Saudade, por um Jacinto Inácio de Brito Rebelo, mais um ilustre desconhecido como a maioria dos colaboradores, porque, como disse, isto viram colaboradores de qualquer aldeia, de qualquer vila, de qualquer cidadezinha de província, do Brasil, Portugal, etc. 4 de junho, uma lição para vaidosos, 5 de junho. Cada dia tinha pelo menos um artigo. Depois isto foi se tornando mais completo, foi recebendo mais colaboração. Aqui temos um exemplo de uma biografia que era posta no começo. Neste caso, a biografia do Alexandre Magno de Castilho, que foi o fundador. E era primeiro-tenente da Armada, o que facilitava imenso a circulação do almanaque de lembranças, porque ele, como tenente da Armada, tinha contactos em todo o espaço onde aparecessem barcos da Armada Portuguesa. E, por aí, espalhava o seu almanaque. Portanto, tinha logo de entrada, no começo, tinha uma biografia, neste caso do fundador do almanaque, que é feita pelo António Xavier Rodrigues Cordeiro, que o substituiu, acompanhou a partir de certo ano e depois o substituiu. Depois tem a explicação, o novo almanaque de lembranças, algumas dicas, o índice de autores que colaboram no presente almanaque. Logo por este índice a gente pode ir vendo, assim, por menor, se tem alguém da Angola, identificar aqui pessoas da terra, e a partir do índice vamos lá procurar, claro. Por exemplo, tem uma colaboração de Inocêncio Francisco da Silva, é o famoso bibliógrafo português, não é, que escreve o principal dicionário bibliográfico português, o Luís Augusto Rebelo da Silva, historiador e também romancista, ficcionista, digamos assim, escritor. O Tomás Ribeiro, que é um poeta português que chegou a ser ministro e esteve em Angola, depois recolhiam colaborações de pessoas mais conhecidas, como o Homem da Garrete. Não eram colaborações inéditas, no caso dos autores mais conhecidos, não. Mas, ainda assim, juntavam os autores conhecidos com os menos conhecidos. E assim os menos conhecidos, como infelizmente era o nosso caso, ficavam com o seu nome mais divulgado. Se fossem bons, as pessoas haviam de reparar neles, como aconteceu com o Cordeiro da Mata. Depois tem o índice dos artigos, dos textos. Depois tem uma correspondência, é uma parte engraçada do almanaque, porque as pessoas mandavam as cartas juntamente com as propostas de colaboração e depois o diretor ia comentando essas cartas. E os comentários do diretor eram geralmente muito bem humorados, muito cheios de ironia. Temos então estes dois exemplos do almanaque Lembranças. Temos aqui o exemplo, porque esta moda dos almanaques dominou em todo o século XIX, e então eu trouxe para aqui o exemplo do almanaque que se fez em Cabo Verde. Em Angola também tivemos o almanaque estatístico, o título é mais comprido, o almanaque estatístico, mas era um almanaque sem interesse em termos literários. Era um almanaque prático, com dados objetivos sobre a colónia de Angola, os principais funcionários, os principais nomes, os principais organismos, etc. O almanaque estatístico com informação oficial ou oficiosa.
Em Cabo Verde publicou-se o Almanaque Luso-Africano, mas o veículo que divulgava toda a gente era o Almanaque Lembranças Luso-Brasileiro. No caso temos aqui o de 71, que foi o último a chamar-se Almanaque Lembranças Luso-Brasileiro. A seguir, para o ano de 72, passou a ser o novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. Aí temos algumas capas mais. Esta é a fotografia do Alexandre Magno de Castilho, a do fundador do Almanaque. Esta é a fotografia do António Feliciano de Castilho, pedagogo e poeta, que, aliás, Cordeiro da Mata conhecia como pedagogo e como poeta, embora tenha depois seguido as lições melhores e mais modernas do João de Deus. E daí a ideia dele de escrever uma cartilha maternal, não para aprender a língua portuguesa, mas para aprender a língua quimundo. O António Feliciano de Castilho também tinha essas preocupações pedagógicas, como já disse, e era considerado o mestre dos poetas ultrarromânticos, que começam a publicar os seus livros na década de 1840. O nosso Maia Ferreira é um dos poetas ultrarromânticos e não é dos últimos a publicar, faz parte do primeiro lote. Então, dentro das colaborações angolanas para o Almanaque de Lembranças, como disse, nós vamos ter a primeira mais significativa, que é escrita por o João Cândido Furtado de Mendonça Dantas, um homem que esteve em Angola, era formado em Direito, fez carreira como juiz, uma carreira bem sucedida, e passou 8 anos em Angola. Num desses anos ele colaborou no Almanaque para 1864, portanto enviou a colaboração, estava ainda há relativamente pouco tempo em Angola, porque a colaboração era geralmente enviada 2 anos antes de ser publicada. Quando o Almanaque era para 1864, isso quer dizer que a colaboração deve ter sido enviada em 1862, o Almanaque foi feito em 63, impresso no final de 63 e posto a circular em 64. Este poema é muito interessante, é muito sugestivo, nós vamos lhe dedicar alguma atenção e, como disse, é o primeiro poema no álbum de uma africana a elogiar a beleza da mulher negra. Já vamos ver no apontamento seguinte em que condições esse elogio foi feito. E pronto, por agora, por hoje, e é um apontamento breve, como serão os próximos também. Muito obrigado pela vossa atenção, não se esqueçam de subscrever, assim cada vez que apareça um apontamento novo são informados, e já agora, e se gostarem mesmo, coloquem lá um gosto no vídeo. Bom fim de semana.